Então eu vou contar para vocês como que eu saí de uma lesão para mais de 10 milhões faturados no marketing digital. Essa lesão foi jogando futebol e eu, como qualquer um, sempre tive o sonho aí de ser jogador de futebol, gostava muito de futebol. Eu jogava super bem, até já fui chamado para um clube aqui da minha cidade, que é o Internacional, para fazer um teste, mas eu era uma pessoa que eu era craque nos treinos, jogava muito bem nos treinamentos, mas na hora de um jogo de verdade, na hora de um jogo decisivo, ou quando tinha muita gente me olhando, eu sempre dava para trás, sempre pipocava. Então não conseguia me desenvolver e era tudo porque eu tinha medo do que as outras pessoas iam pensar, medo de errar, tinha timidez. E acabou que daí teve um jogo treino com uns amigos meus, acabei me lesionando, então eu rompi o ligamento do joelho, igual que o Ronaldo teve. E daí eu vi que, já tinha 17 anos, já estava meio que desacreditado. Então acabei desistindo aí do futebol, fui fazer outras coisas, né? Daí eu comecei a fazer fisioterapia e tinha que fazer um reforço muscular, porque a minha coxa fica totalmente fina, porque tu não trabalha ali com musculação já onde tu faz a cirurgia. E daí eu tive que fazer um reforço muscular, foi aí que eu conheci a musculação. E acabou que eu gostei demais da musculação, foi um negócio que eu me encantei, fiquei bitolado, digamos assim, porque eu parei de beber, eu parei de ir em festa, parei de fazer tudo, com 17 anos, só para ter um shape bom, só para começar a botar um corpo legal. E eu vejo que foi a minha virada de chave, foi a musculação, porque ele é um esporte que não é coletivo, ele é um esporte que só depende de ti, e daí que eu entendi que tudo que eu conseguiria qualquer coisa só dependia de mim, porque ninguém vai comer por ti, ninguém vai fazer dieta por ti, ninguém vai treinar por ti, ninguém vai tomar suplementação por ti, não vai na academia por ti, tem que ser tudo tu sozinho. Então é um esporte meio solitário, mas que eu consegui entender que só dependia de mim para ter um corpo bom, só dependia de mim para ser um cara bem sucedido, só dependia de mim para todas as coisas da vida. Então foi onde eu me achei, me encontrei assim num negócio que eu faço hoje eu tenho 26, há mais de 8 anos que eu já treino musculação. Então foi um negócio que mudou a minha vida. Então já foi a primeira virada de chave, foi na musculação com 17 anos. E eu tive uma frase que foi que a vida sempre te empurra para caminhos novos. Então não tem que ficar frustrado porque alguma coisa não deu certo, porque pode ter uma coisa que é muito melhor lá na frente e que pode te ensinar várias outras coisas. Então foi isso que aconteceu comigo. E de tanto que eu gostei da musculação, eu virei até personal trainer, então fui fazer faculdade de educação física e acabei indo para esse caminho. Mas depois eu vi que era mais um hobby, então é um hobby, tanto é que vou fazer para minha vida toda, treinar 40, 50 anos, e era um hobby. E o que eu queria mesmo era empreender, só eu não sabia onde. Eu queria ganhar dinheiro de uma forma que eu não precisasse depender de ninguém ou depender da minha hora. Porque o personal só ganha dinheiro se ele ficar fazendo personal todos os dias, ele ficar 10 horas, dar 10 aulas. Então eu precisava empreender de uma forma que eu não dependesse do meu tempo. E foi aí que eu criei uma hamburgueria. Com 19 anos, então eu abri uma hamburgueria. E além da hamburgueria, eu trabalhava como vendedor de imóveis. Que era uma forma que eu via aí de ganhar dinheiro, também sem depender muito do meu tempo, precisava só vender. Então daí que eu já comecei a entender sobre vendas. Então, tanto a hamburgueria quanto os imóveis. E dentro da hamburgueria, aí que eu me desenvolvi muito em questão de contabilidade, comecei a entender como tratar as outras pessoas, ter funcionário. Então a gente chegou a ter 4 funcionários na hamburgueria e era tudo delivery, era 100% no iFood, Rappi, Uber Eats e tal. E a gente foi indo bem, foi legal, foi com um amigo meu também que tinha a mesma idade que eu, com 20 anos, estava com a mesma ambição e eu fazia os dois ao mesmo tempo. Então, imóveis e hamburgueria. E, enfim, a hamburgueria deu tão certo que a gente virou super restaurante no iFood, que é um selo que tu ganha de ter tantas notas e tal. Só que era um negócio que a gente não tinha muita noção de rentabilidade, de quanto precificar um hambúrguer, de quanto custava um hambúrguer. A gente foi meio que a la louca, assim. É o que eu sempre falo, a gente fez o feito que era melhor que o perfeito. Então a gente foi indo. E daí acabou dando bastante confusão nisso. A gente estava, no caso, trabalhando, mas não estava nem ganhando muito. E daí foi um momento que eu vi
que tinha uma oportunidade para ser assessor de investimentos. E eu já investi o meu dinheiro desde os 19 anos. Aí foi na época que eu tinha 20, foi um ano que a gente ficou na hamburgueria. Tinha 20 anos e daí eu já investia desde os 19, já estava um ano investindo dinheiro. E eu sempre tive aquela mentalidade de querer fazer as outras pessoas investirem também. Sempre ajudava os outros a investir, independente de quem fosse, assim, sempre falava sobre investimentos. E daí eu vi que tinha uma oportunidade de ser assessor de investimentos. Um amigo do colégio era assessor, estava ganhando super bem, e eu disse, pô, uma oportunidade legal, eu já gosto de investimentos, vou ver como é que funciona. E daí tinha que ter uma prova para ser assessor de investimentos, que é a prova da Ancor. E essa prova, ela precisa tu ter um acerto, nível de assertividade de 70% da prova. E daí eu, poxa, vou ter que estudar isso daí. Eu comecei a estudar e decidi continuar com os negócios, mas estudando para Ancor, fazendo tudo junto, tudo ao mesmo tempo, estudando para essa prova. E daí eu fui fazer a prova. E daí eu não passei por uma questão. Primeira prova eu não passei por uma questão. E daí eu fiquei, porra, não acredito nisso, não tem como. Daí o que eu fiz? Eu desisti da hamburgueria, desisti dos imóveis, desisti de literalmente tudo e disse, eu vou passar essa prova, eu vou fazer acontecer. Até desativei o meu Instagram, não respondi a ninguém no WhatsApp, fiquei 100% focado no meu quarto estudando, acordava às 5h30 da manhã para estudar. E daí eu estudava até para fazer dar certo, porque eu queria passar nisso. Eu botei na minha cabeça, eu vou conseguir. E daí aconteceu que deu a pandemia. E daí eu não conseguia marcar a prova aqui na minha cidade, Porto Alegre. Eu tentava marcar, não conseguia, tentava marcar, cancelava, daí tinha pandemia, enfim, não dava para ficar numa sala com todo mundo, né? E daí eu liguei para a central deles lá e disse, tá, olha só, eu quero fazer a prova, só que eu não tô conseguindo, não sei aonde que eu posso fazer. Eles disseram, bah, o único lugar que não vai ter como ter, que não vai ser cancelado vai ser em São Paulo. Se tu quiser, é o único jeito. Daí eu disse, tá bom. Daí eu fui para São Paulo para fazer a prova. Então, com 20 anos eu fui lá para São Paulo, fiz a prova, daí passei na prova e voltei no mesmo dia, daí eu já estava contratado naquele emprego que precisava de assessor e tal. E daí foi onde deslanchou, mudou minha vida na questão financeira. Eu comecei a ganhar no terceiro mês de assessoria eu já estava ganhando mais de 10 mil reais. Então, com 20 anos ganhando mais de 10 mil reais. Eu ganhei mais de 10, 15, 20, com 21 eu cheguei a ganhar 30. E daí foi indo, até os 23, que eu cheguei no meu patamar máximo, que foi 50 mil reais. Então, dentro da assessoria, eu consegui ter liberdade daí mais de poder viajar, consegui ir em restaurantes bons, consegui também comprar um carro, então consegui ter uma vida mais tranquila. E uma reclamação sempre que foi minha foi que eu odiei, desde quando eu era menor, eu sempre odiei que as pessoas mandassem ou seguir ordens. Então, seja numa empresa, seja na escola, em qualquer lugar, eu nunca gostei de ninguém mandando em mim, ou ninguém falando para eu fazer algo. Eu sempre gostei de aprender as coisas eu errando, sem ninguém me falar nada. Então, foi aí que começou a ficar meio ruim a questão da assessoria. Porque, querendo ou não, eu tinha uma pessoa acima de mim, que era o dono do escritório. Eu já estava num patamar altíssimo, que já fui líder de equipe, que daí eu falava para as outras pessoas, mas mesmo assim tinha que responder para o dono da empresa ou para o diretor comercial. Então, eu nunca gostei disso, eu sempre disse, eu quero empreender de alguma forma. Então, quando eu iniciei o trajeto de querer saber o que eu faria, eu pensei em construção civil, pensei em franquias, e daí em 2023 ali sempre vem alguns anúncios ali de marketing digital. E eu disse, tá aí, é um negócio que eu posso fazer da minha casa, tenho liberdade, eu faço uma empresa que pode virar milionária só com o meu computador, posso fazer só com freelancers, não preciso ter muito contratado ali dentro da empresa. E daí eu disse, tá aí, é isso que eu vou fazer, se tem gente conseguindo, eu também consigo. Então a transição que eu tive foi em 2023, em junho, que eu decidi aí sair, largar tudo de fato para tocar o marketing. E em junho até setembro, eu tinha faturado 60 mil reais nessa média. E setembro, em um mês, setembro até outubro, né, eu faturei 1 milhão de reais. E outubro até novembro, mais 1 milhão. Ou seja, foi 2 milhões de reais em menos de 6 meses de marketing. Então foi uma ascensão absurda, muito rápida. Eu entendi o game muito fácil. Então foi um negócio que
eu aprendi muito rápido. Foi um negócio que eu consegui me aplicar e fazer as coisas da forma que tinha que ser feito muito rápido. Eu já fiz podcast, daí literalmente já mudou. E a primeira coisa aí que eu adquiri, né, depois de conquistar um valor legal ali, foi comprar um apartamento. Então eu comprei um apartamento aqui perto da casa da minha avó. E esse apartamento fica alugado, foi bem para investimento. Daí foi em dezembro que eu comprei o apartamento, dezembro para janeiro. E daí em abril, eu comprei o carro daí mais top, que foi uma Mercedes GLC. Daí depois foi indo, daí no final do outro ano eu comprei daí mais um outro apartamento também para investimento. Mas em setembro de 2024, tem até um podcast, eu faturei 10 milhões de reais. Ou seja, do primeiro milhão que foi em setembro de 2023 para 2024, eu cheguei em 10 milhões em um ano de marketing digital. 12 meses, 13 meses, vamos botar aí. Em um ano, 10 milhões de reais faturados. E fazendo exatamente a mesma coisa. Infoprodutos, tanto no Brasil, quanto Latam, quanto na Europa. Eu conquistei muita coisa, então, de forma muito rápida, em um ano, 2 apartamentos, um carro top. Fora isso, viagens. Então, eu fui para a Europa, eu nunca tinha ido para a Europa, eu fui para a Europa sozinho. Fui para a Argentina com meu sócio. Viajei para Jericoacoara, nos melhores hotéis. Fui para o Carmel Taíba, fui para Essenza, hotéis que tem 3 mil a diária. Fiz uma Eurotrip que fui para a Suíça, fui para Mônaco, fui para os lugares que quase ninguém vai, que é realmente algo, o ápice. Fora isso, comprei mais 3 viagens internacionais, fui para o Chile, então mudou totalmente. Na assessoria eu tinha viajado para México, uma única viagem, em questão de 3 anos na assessoria. No marketing, em um ano, eu já fiz mais de 6 países. Então foi algo que foi totalmente diferente. Fora isso, fico na minha casa, fico no computador, posso ficar um mês fora, 2 meses, posso ir para São Paulo, Balneário Camboriú, fazer realmente meu horário. Então foi algo surreal e realmente hoje é uma empresa, né? Então eu trato sempre como um negócio e não como um hobby ou um negócio que vai só me dar dinheiro. Então uma empresa, um negócio sólido, um negócio que realmente muda a vida. E eu sempre digo, as portas se fecharam para vir coisas muito melhores lá na frente. Então eu nunca imaginei isso, eu pensei que até os 30 eu teria 1 milhão de reais, era a minha meta, né? Até os 30. E com 25 eu consegui. Então a minha meta era até os 30, foi com 25. Então sempre os planos aí são diferentes do que a gente planeja. Então tu tem que planejar, mas se tu botar energia, botar as coisas no lugar, fazer acontecer, pode vir muito antes. Questão de tempo. E na realidade o que eu vou deixar no final é que nunca é sobre dinheiro. Podem me dar agora um salário fixo de 50 mil reais, mas se eu for ter que trabalhar para uma outra pessoa no escritório, eu não vou querer. Não é nunca sobre dinheiro, sim sobre liberdade. Eu prefiro infinitamente ter minha liberdade, poder estar com a minha família, poder estar tranquilo, fazendo as minhas coisas, do que ter um salário, um dinheiro, que dinheiro é papel. Se eu tenho uma energia focada, canalizada para isso, uma hora vai vir muito mais, que foi o que aconteceu. E eu nunca conseguiria fazer uma viagem que eu vou fazer de 18 dias para a Europa. Então, mês que vem estou indo 18 dias para a Europa, conhecer mais 4 países. Em novembro estou indo de novo para a Europa, conhecer mais 4 países. Então, eu nunca conseguiria isso. É no máximo uma viagem por ano. Eu sei se tu é CLT, também é uma viagem por ano e talvez nem para a Europa, né? Daí vai ser para o Brasil. Então, isso daí eu nunca consegui. Hoje eu vou viajar pela 4ª vez para fora do país. Então é algo surreal. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo, deixa o comentário também.